Parashá Devarim, palavras, Moisés aqui, ele inicia o livro com uma introdução entre o Horebe, que é o Monte Sinai, e Cades Barneia, próximo à terra do Egito. Ele diz assim: olha, se vocês andassem em linha reta, você vai ver aqui, em 11 dias nós estaríamos na terra. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 e 2. São essas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, no Arabá, diante do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. São necessários 11 dias de jornada do Horebe a Cades Barneia, pelo caminho da montanha de Seir. Então você vê aí que ele insiste sobre a duração anormal de tempo que Israel leva para chegar a Cades Barneia. Ele está fazendo uma narrativa que poderia ter atingido o objetivo em 11 dias. Ele vai chamar a nossa atenção como nós somos difíceis diante do Eterno e o tratamento difícil que nós, por causa da nossa nuca dura, isso aqui duro, nós levamos aqui 38 anos. Passa só a página que nós vamos voltar aqui, capítulo 2, versículo 14. A errância dos hebreus no deserto. Os dias que caminhamos, desde Cades Barneias até passarmos o ribeiro de Zared, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do acampamento, como o Eterno lhes tinha jurado. A mão do Eterno esteve contra eles, para os eliminar do meio do acampamento até a sua completa extinção. Ora, quando todos os homens de guerra se extinguiram do meio do acampamento pela morte, aí o Eterno vai dar uma nova ordem. Mas volte no capítulo 1 comigo. Uma temporada longa dessa no deserto não é um acontecimento histórico, não é. Esse longo período no deserto é um acontecimento disciplinar e não histórico. Disciplinar e não histórico. É ditado pelas circunstâncias por causa da aprendizagem. A mesma coisa acontece conosco nos nossos dias. Uma coisa que poderíamos aprender em uma semana, levamos 10 anos, 11 anos, por causa da nossa nuca, por causa da nossa cerviz. Uma aprendizagem sobre a vida, sobre a liberdade, sobre a independência, mas toda esta aprendizagem sobre o olhar de Adonai, para que nós não venhamos a nos perder. Preste atenção, para você entender. Essa escola aqui, aqui é uma rude escola. A escola do deserto é uma rude escola. É uma escola de isolamento. Você já viu quando você está só no meio das pedras, dos granitos, e você uivo da solidão? Foi preciso para que houvesse aprendizagem. Viver às vezes ele não nos coloca lá num deserto físico, ele nos coloca numa cama, enfermos, tempos e tempos em tempos, até que venha o arrependimento de pecados e nós tomemos posições que há de glorificar a Adonai. Aí você pensa, enquanto a pastora Sandra está ensinando, você deve pensar assim, mas ela é exagerada. Extremamente exagerada. Eu sou tão bom. Yeshua disse que não há ninguém bom. Bom é só um que está nos céus, o Pai. Ninguém. Então você não é bom. Nem eu sou bom. Nenhum de nós. Veja aqui, quando ele vai continuar. Versículo 3. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Eterno lhe tinha ordenado a respeito deles.
Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a lhe expor-lhes esta Torá, dizendo: o Eterno, nosso Elohim, nos disse em Horebe: já permaneceste bastante tempo nesta montanha, é hora de partir. É hora de um novo começo. Macei a paraxá da semana passada. É hora de partir, de um novo começo. Olha aqui, no capítulo 2, versículo 1 dessa mesma paraxá, ele diz assim: depois viramos-nos e partimos para o deserto. Pode entrar e sentar para ouvir a palavra de Adonai. O apóstolo Paulo diz que a palavra do Eterno, nós aprendemos e somos libertos por ouvir a palavra de Adonai. É a palavra que traz libertação. Então, o que acontece aqui? Depois viramos e partimos para o deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Eterno me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então, essa partida é para declarar que nós estamos começando algo. Começando, Léo. Começando. Essa partida vai designar que você tem que ir embora para exalar um bom perfume de Adonai. Você sabe que seu sacrifício só é aceito quando você exala um bom perfume. Do contrário, você pode se machucar todo, jejuar 50 dias, o ano inteiro, que não vai resolver. Só quando o seu perfume cheirar diante de Adonai. Só quando o seu e o meu perfume cheirar. Isso é macei, partidas. E aqui partida. Partida para fazer morrer a natureza carnal e nascer o novo homem que Adonai espera que seja completamente transformado pela sua misericórdia e pela sua bondade. Quando nós ali fomos para o Nordeste, Ulisses e eu, nós fomos para João Pessoa e dormimos umas horas em João Pessoa e fomos para Campina Grande. Ali nos aguardava o pastor Ridalvo, que eu já conhecia há 6 anos, mas ele entrou para esse deserto, porque Adonai o levou, ele confessa isso, vocês vão conhecê-lo, a gente espera que mais breve tempo. Então ele parte para essa questão totalmente com dificuldades, devido ao seu grande conhecimento bíblico, o seu grande conhecimento das Escrituras, porém um conhecimento humano, um conhecimento da teologia sistemática, um conhecimento filosófico, quando tem que morrer tudo isso, para o homem começar tudo outra vez. Senão nós fazemos a obra do Eterno na força da carne. Então nós lidamos ali em Campina Grande com a herança da terra, porque nós estávamos encerrando a paraxá Macei. Ali são a herança das filhas de Zelofeade, não é verdade? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês que essa herança, ela foi nos prometida por Adonai, essa herança, e ela está permeando toda a palavra de Adonai, uma herança prometida. E eu não posso recuar, retroagir diante de uma coisa que me foi dado gratuitamente, sem eu pedir, sem nada, uma herança física e uma herança espiritual. Tudo isso foi me dado voluntariamente pelo meu Deus. Se eu abrir mão disso, eu vou retroagir. E retroagir é ter efeitos sobre o passado. Fazer valer para o passado os efeitos de uma lei e de um julgamento. As leis não podem retroagir. Eu vou te ensinar fácil para você aprender aqui. O que eu estou dizendo para vocês? Não podem retroagir a respeito da herança. Eu tenho que tomar posse da herança que eu recebi dos meus pais. Eu tenho que tomar posse da herança que eu recebi. Você ganha R$1.000 por mês. O seu patrão vem aqui, eu estou falando de lei brasileira, não estou falando de lei bíblica.
e vai então diminuir o seu salário. Pode fazer isso? Pode fazer isso, advogados e vocês que aí estão? Não pode, não pode. As leis não podem retroagir para prejudicar o direito adquirido. Esse é um ato jurídico perfeito. Então eu não posso me valer das coisas de errado dos meus pais, porque senão eu vou cair nas mãos de Ezequiel, capítulo 18, e de Jeremias, capítulo 31. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram? Não, não. Nunca mais se dirá este provérbio em Israel, que eu vou levar a culpa dos meus pais. Se meus pais tinham os médicos até dizem assim, se os seus pais tinham uma doença, eles procuram ouvir o histórico da sua família. Aí você se mantém em cima daquele histórico. Adonai te convida a viver pela fé. Te convida a viver uma vida bíblica, totalmente bíblica, e não retroagir. Ele deu aos teus pais o direito de te dar uma herança. Se eles erraram em alguma coisa, se eles tinham algum defeito físico, você não precisa continuar com ele, porque você estará contra a palavra de Adonai, em Ezequiel, capítulo 18, em Jeremias, capítulo 31. Ezequiel tem todo o capítulo 18. Ele diz assim: se o meu justo pecar, eu não me lembrarei de todos os benefícios que ele fez. Mas em cima desse retroagir, em cima dessa questão que os pais comeram uvas verdes, agora os dentes dos filhos que embotaram, isso vai atingir a herança, isso vai atingir uma vida sua e minha com Adonai. Sua e minha com Adonai. Por quê? Porque as leis não podem retroagir para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito de Adonai, de dar-nos herança, Olha como encerra. Volta as páginas daí da sua Bíblia. Vai olhar aqui sobre a herança das filhas, capítulo 36, das filhas de Zelofeade. Você verá aqui que essas mulheres, aqui, irmãos, elas vão reivindicar junto a Moisés o direito de herança. Por quê? Porque dentro de uma comunidade agrícola e pastoril, comunidade de ovinos, que os homens cuidam do plantio da terra, de arar a terra, de cuidar do rebanho, como as mulheres terão herança se elas vão deixar a sua casa, os seus filhos, os cuidados, todos que elas têm para poder possuir a terra. Então a herança aqui, quando Moisés vai conversar, desde o capítulo 27 tem essa questão. Ele vai conversar com Adonai, e Adonai vai dizer, não, elas têm direito à herança. Elas casarão dentro da tribo para dar continuidade à herança. Ele estava ali, ele não retroage, ele estava ali, agindo, não prejudicando o direito adquirido. O direito adquirido de um ato jurídico de Adonai perfeito. Perfeito, perfeito. Aí o que ele faz? O que ele vai fazer aqui? Ele vai dar a elas o direito de herança. Uma família que não tinha filhos homens, só tinham mulheres. Moisés não conhecia esse direito, ele vai consultar Adonai e ele recebe. Dentro de Números, no capítulo da última para chamar Sei, que é um novo começo, ir embora, começar tudo, porque o que eu fiz até aqui, dentro de um mundo cristão que prejudicou muitíssimo por causa de homens que mudam as palavras do Eterno para palavras humanas, e nós ficamos enrolados no meio disso tudo aí. É momento de recomeçar. É momento de recomeçar. É momento. Então, o que vai acontecer? O que no Números 33, versículo 34, diz assim, olha para vocês verem. Números 33, versículo 54. Por sortes,
herdareis a terra. Eu não vou levar vocês ao Levítico 25, falando sobre a terra, o direito de posse de terra dado por Adonai. Não vou levar, porque só para nós isso aqui basta. Por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Ao mais numeroso, Números 33, 54. Dareis herança menor, onde a sorte cair para alguém, aí será a sua herança. Segundo as tribos de vossos pais tomareis as heranças. Mas se não expulsardes os moradores da terra de diante de vós, se não deserdais os habitantes da terra, olha o que ele fala: os que deixardes, dentre eles vos serão por espinhos nos vossos olhos, por aguilhões nas vossas ilhargas, e vos hostilizarão na terra em que habitardes. Então farei a vós como pensei fazer a eles. Isso é grave, gravíssimo, porque possuir herança vai exigir trabalho, 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 trabalho e trabalho. Porque a terra está em mãos de um inimigo. Ela tem que voltar por direito adquirido aos filhos do Eterno. Coisa difícil. Ela tem que voltar às mãos dos filhos por direito adquirido. Está bem facinho, não está? Não está? Essa questão bem fácil, muito fácil. Então, nós temos ali a repartição das terras, declarando para nós que é um assunto dos homens. Porque essas mulheres vão reclamar o direito de herança, que fazem muito bem. A herança das mulheres é muito problemática numa sociedade de agricultores e de pastores. Mas eu quero te mostrar, antes de nós continuarmos aqui, essa questão de pastor. Eu quero compartilhar com vocês. Essa questão, Leonardo, é muito interessante. Porque pastor no hebraico é roer. Roer. E hoje, quando você chama alguém de pastor, alguém não gosta. Nem você gosta, nem o outro não gosta, porque ficou descaracterizado de um serviço justo e honesto diante de Adonai. Põe a música. Põe a música ali, por favor. A música que nós fizemos, que os levitas fizemos, não. Que os levitas só colocaram melodia na palavra. Olha ali o que diz a música. A música nós estamos cantando, Números capítulo 27. Nós estamos cantando João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos, como é que canta ali? Clamamos a Hashem. Vamos ler primeiro. Clamamos a Hashem. Envie o homem à comunidade, que os faça sair, que os faça vir a Adonai Elohim. Assim não serão. Pode ir. Deixa. A seara é grande, mas poucos ceifeiros. Imploramos Hashem em caminhos trabalhadores. Abundante é a seara. Levante justos pastores que cuidem de suas ovelhas. Nós vamos entrar dentro desse tema. Clamamos isso aí durante 6 anos praticamente. Clamamos isso aí para chegarmos hoje, aqui nesta Bimá, nesse momento, para conversarmos sobre essa música. Na Bíblia, pastor é roer, que vai designar uma ação de alimentar animais domésticos. Vamos ver isso em Gênesis capítulo 29. Para você ver que essa instituição aí divina, esse chamamento divino quase está entrando em extinção. Igual os animais que estão desaparecendo. Nós temos que correr para salvar.
Nós temos que correr para ensinar aquilo que é correto, para que permaneça. Olha aqui, 6 e 7. Perguntou-lhes ainda: vai ele bem? Responderam: vai bem. É 29 que eu estou, Gênesis 29, 6 e 7. Sua filha, chegando com as ovelhas, disse ele: olha, ainda vai alto dia, não é hora de se ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. Então o pastor, roer, significa alimentar, dar água para beber, dar comida para comer, cuidar delas. Se estão doentes, cuidar da doente, essa é a função. Apacentar, alimentar ou apacentar. Usa-se a raiz para descrever o trabalho de cuidar de ovelhas. Gênesis 30, olha aqui, versículo 36. Versículo 36. Então, por 3 dias de caminho entre si, Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. O rebanho era de Jacó ou de Labão? O rebanho era de quem? Ele estava preocupado que estava alimentando só o rebanho de Jacó, dele mesmo, ou o rebanho de Labão? Também o rebanho de Labão. Ele estava, assim diz a Torá, porque a cabeça de Jacó era apacentar, era alimentar, é dar de beber. Esse é o princípio da Torá. Esse é o princípio de pastor da Torá. Porque nós estamos clamando que levante alguém que seja um pastor justo, que cuide de suas ovelhas. Essa voz vem desde a Torá até Yeshua. Eu sou o bom pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas, dentro desse princípio de apacentar e de alimentar. Então você vai ver aqui, cuidar do gado e cuidar dos jumentos, aqui na Torá. Mas não vamos lá não, emprega-se a raiz Raam com o sentido metafórico em descrições variadas, como Isaías fala ali no capítulo 11, no versículo 7, que o lobo morará com a ovelha. Esse princípio é metafórico, uma metáfora, que o boi dormirá com outro animal mais manso que ele. É isso que Isaías está falando ali. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. O leão deixará de comer carne, só carne. Metáfora que Isaías está falando. A raiz Raam aparece também em metáforas filosóficas e teológicas. Como? Que são metáforas teológicas e filosóficas. Que a boca dos insensatos apacenta-se de estultícia. Filosofia também. Deixando já a palavra no hebraico, apacentar, cuidar, alimentar, mas a palavra é Raam. Porém, desde a antiguidade mais remota, descreve-se a legitimidade dos governantes. Presta atenção. O nosso governante, como ele chama? Jair Bolsonaro. Eu perguntei de propósito, como é que ele chama? Jair Bolsonaro. Ele foi levantado, eu estou falando que desde a mais remota antiguidade, os governantes foram chamados para alimentar, apacentar, dentro de um princípio da Torá. Alimentar e apacentar dentro de um princípio. Jair Bolsonaro, nosso presidente, foi chamado para isso. Ele não está numa posição mais alta do país? Foi chamado para isso. E eu vou te mostrar. Em função, ele foi chamado numa função de pastorear ovelhas. No Código de Hammurabi e muitos outros governantes da antiguidade na Ásia Ocidental foram chamados de pastores e descritos como líderes que pastoreavam seus súditos.
que pastoreavam seus súditos. Eu quero agora te mostrar o que diz a Torá aqui em Gênesis capítulo 40, como que Faraó tinha entendimento da questão de pastorear. Ele tinha entendimento disso, Leonardo e os Leonardos todos tinham entendimento. Faraó tinha. Vai lá no capítulo 46 comigo. Como eu estou falando algo muito sério, vocês precisam aprender. Se não aprender, vão ficar nas mãos de falsos pastores. Acusado pelo profeta Ezequiel, capítulo 34, por Jeremias e por tudo. Porque não alimenta o rebanho. Eles são oficiais de Faraó, rei do Egito, menos de Adonai, que pastoreia e alimenta rebanho. Alimentar rebanho não é fácil. É vida dura de sol a sol. Rebanho não é fácil. Ele tem a nuca dura. Não é fácil. Olha aqui. Versículo 32. 31 do capítulo 46. Depois disse José a seus irmãos: e à casa de seu pai eu subirei, informarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Os homens são o quê? Os homens são o quê? Então é uma sociedade agrícola e de pastoreio. Os homens são pastores. Porque é uma vida muito dura e tem que chamar os homens à sua responsabilidade. Não que a mulher não possa fazê-lo. Ela vai fazer, mas com muita dureza. Sofrendo muito. E não precisa disso. Cada um tem a sua função diante de Adonai. E trouxeram consigo seus rebanhos, o seu gado e tudo o que tem. Quando o Faraó vos chamar, eu falei que isso remonta da mais antiga estrutura, obrigada, Léo, de sociedade. Quando o Faraó vos chamar e perguntar: qual é a vossa ocupação? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora. Tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, pois todos os pastores são abominação para os egípcios. Mas continua. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado e tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e o apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é a vossa ocupação? Eles responderam: teus servos são pastores, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos de seus servos. Eles precisam alimentar o rebanho. Prestem atenção, eles precisam alimentar o rebanho. Olha aqui: pois a fome é grave na terra de Canaã. Agora rogamos-te, permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, e a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teus irmãos, para que eles habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes. Está na paraxá de Deuteronômio, capítulo 1, Devarim, Deuteronômio. São homens capazes. Põe-nos por chefes de pastores do meu gado. Faraó não reconhecia uma instituição da mais remota possível, uma estrutura remota e antiga. Conhecia? Ele conhecia. Mas os egípcios não gostavam. Aqui, ó, olha o versículo 34, a parte B do capítulo 46. Pois todos os pastores são abominação para os egípcios. A sociedade egípcia não gostava de pastores, porque é uma vida muito difícil, muito dura, muito dura. Eles não gostavam. Mas nós temos pastores nos nossos dias que são egípcios. Eu hoje falo com toda a categoria. Por quê?
Porque os sacerdotes e os levitas não tinham direito a terras, a uma herança física. Não tinham direito a essa herança física. Porque Adonai é a herança deles. Então eles não são latifundiários. O que é latifundiários? A pastora Sandra também vai ao extremo. Cheio de riquezas e de poder e de terras e de helicópteros e de aviões e de tudo. Porque compraram tudo isso com o dinheiro das ovelhas. Tem pastores que eu, Sandra, não precisa você me imitar. Você não quer imitar. Não queira imitar, porque você não vai conseguir. Eu não passo nem na calçada da igreja deles. Valdomiro, por exemplo. Sabe de quem ele é pastor? De Faraó, rei do Egito. Não desse Faraó, mas de Faraó, rei do Egito mesmo. Sabe por quê? Porque você entende isso pela Torá em Gênesis. Quando José estava comprando todas as terras do Egito para Faraó, ele não pôde comprar as terras dos sacerdotes, herança adquirida porque Faraó havia dado a eles. Então eles eram grandes possuidores de terras, de bens e de riquezas. José não comprou aquelas terras, porque eram dos sacerdotes. Sacerdote da Bíblia e da Torá, e que permeia toda a palavra de Adonai, ele não tem terras. Ele não é um homem ricaço, de grandes bens, não é. Porque senão ele é príncipe do Egito. Ele é servo de Faraó, menos de Adonai. Porque os princípios da palavra de Adonai não se cumprem na vida dele. Ele usa o rebanho. Vocês, eu não preciso dizer só o nome desse senhor que eu disse. Vocês sabem de outros e outros, e que ovelhas estão indo ali buscar as bênçãos, os apartamentos que elas querem, só isso. Elas não querem aprender a palavra de Adonai. Elas são presas fáceis desses homens que não estão aqui para alimentar a ovelha, que não traz o peso da palavra de pastor, mas tornou-se uma avacalhação essa palavra. Uma avacalhação. Os líderes têm que pastorear os seus rebanhos. Saiba que quem vive a serviço de Adonai tem nem tempo de ter bens, porque não vai ter nem tempo de usufruir nada. O outro mora em Miami. Vocês já imaginaram? Vocês estão aqui cumprindo o Shabat. Eu estou morando lá em Miami. E vocês ouviram falar de mim pela internet? Que lidero o rebanho. Isso combina? Isso está correto? Isso é pastor? Que alimenta dia após dia, Shabat após Shabat. Não é? Davi, como um príncipe de Adonai, como o rei de Israel, segundo os olhos do Eterno, ele diz, canta o Salmo 23 para você ver. O que ele diz no Salmo 23? O que Davi diz no Salmo 23? O que é? Primeiro Adonai alimenta ele, para ele alimentar o país. Vocês sabem que foi o único rei de Israel que reuniu todas as tribos de Israel, unificou o país, porque ele tinha Adonai como seu pastor, e ele também era pastor de ovelhas. Ele também era pastor. Então não tenha medo de falar que você é pastor, que os homens precisam ser pastores. Não tenha medo, apesar de toda a avacalhação que está aí com esta palavra deturpada. No Brasil ainda houve uma coisa pior ainda. Tem uma mulher que estabeleceu aqui no Brasil que o marido dela é pastor, ela também tem que ser pastora. Sabe de onde veio isso? Não da Bíblia, mas de uma teologia sistemática cristã. Não, pastor deixou de ser uma atividade dos homens.
Mas, pastora, sabe por que você está aqui? Porque Adonai iniciou esse retorno lutando com a mulher para nós chegarmos até aqui. Porque a mulher faz gerar isso que está até aqui. Mas eu não posso continuar assim. Os homens têm que assumir as suas posições. Tem que assumir. Isaías, no capítulo 40, ele diz no versículo 11, eu quero ir lá em Isaías 40, porque o Salmo 23, você sabe de cor e salteado. Isaías, no capítulo 40, no versículo 11, ele diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços ele recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, e os que amamentam ele guiará mansamente. Quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu uma medida o pó da terra, ou pesou os montes outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Eterno, que conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou o conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse o caminho certo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente as nações são consideradas por ele. Aí ele vem orando aqui, o profeta Isaías, para que estas coisas retornem com toda a força ao nosso coração, mas um princípio bíblico de alimentar e apacentar ovelha. Esse é um princípio, esse é um atributo divino. Esse é um atributo divino. Por isso, é uma das características dos ofícios de profetas, de sacerdotes e de governantes, de reis. Roboão, quando ele vai assumir o lugar do seu pai, Salomão, Israel, dona Lurdinha, e os anciãos estavam reclamando do peso que Salomão trouxe sobre todos eles para a construção de vários edifícios em Jerusalém. Roboão vai assumir, mas sem nenhuma sabedoria, sem desejo de alimentar e nem apacentar. Um governante que não quer alimentar e nem apacentar. Ele diz: meu pai tornou-se pesado esse jugo, e eu tornarei como se fosse, acho que uma mordida lá de escorpião sobre vocês. Ele não sabia e nem queria deixar-se apacentar por Adonai, para que ele apacentasse o povo. Porque é muito, Davi sabe o trabalho que foi para trabalhar com ele mesmo. Com ele mesmo. Então, essa não é uma função apenas de pastores estar dentro da igreja ou dentro da comunidade. Você tem que estar no meio do povo. E ali, com toda a sabedoria, ensinando a palavra de Adonai pelas suas ações. Você está pastoreando e alimentando. Você não precisa estar aqui dentro dessa sinagoga. Bom que esteja, para que estejamos juntos, mas não precisa. Então tem muito nome de pastor aí, que o negócio está muito atrapalhado. E você tem vergonha de ser chamado pastor nos nossos dias. Mas vocês são pastores. Vocês precisam ser pastores. Em qualquer lugar onde você esteja, você precisa pastorear. Precisa. O fato das autoridades de Israel não alimentarem o povo, tanto física quanto espiritualmente, foi visto pelo profeta Ezequiel como uma transgressão séria, seríssima, que vai fazer Nabucodonosor entrar e tomar Jerusalém, incendiar tudo. Ezequiel no capítulo 24. No versículo, a partir do versículo 2 ele fala. É sério, seríssimo, seríssimo. Sério e sério, muito sério essa questão. De governantes e de reis renunciarem, não quero apacentar nem alimentar o povo. Muito sério. Então você encontra o profeta Ezequiel no capítulo 34. Vai ver por que os pastores não estão apacentando. Olha aqui, porque eles apacentam eles mesmos. Eles tomam lá, ao invés de dar, eles tomam. E o que Adonai está começando desde o Nordeste até Vitória, e acredito que no mundo inteiro. Deixa eu me lembrar a palavra que me fugiu. Ele está trazendo o entendimento da palavra sobre a questão pastor. Ele está
Ai, não é essa palavra que eu queria falar. Tá bom, eu vou lembrar daqui a pouco. Então você veja aqui no capítulo 34. Veio a minha palavra do Eterno. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, diz aos pastores. Assim diz o Eterno Elohim. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas, não alimentarão as ovelhas, sustentarão as ovelhas, darão de beber as ovelhas, comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor. Você assistiu aí agora, pela rede Record de televisão, um ensinamento sobre a questão de Acabe. Ele não deixou nunca Adonai governá-lo e ser pastor dele. Micaías, ele vai consultar Micaías. Micaías diz assim para o rei, para o governante do reino do norte: eu vejo Israel como ovelhas espalhadas, como ovelhas que não têm pastor. O governante é obrigado a alimentar, a apacentar a ovelha. Tanto o governante como aquele, muito mais aquele que está dentro das comunidades religiosas. E aí? E aí? E aí agora? As minhas ovelhas estão desgarradas por todos os montes, se espalharam. Por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Eterno. Ó homens aqui da comunidade, aqui da casa de oração Rehovot, que estão na internet, ouçam. A comunidade agrícola e de pastorear ovelhas, de alimentar ovelhas. Ouve, portanto, ó pastores, tão certo como eu vivo, diz o Eterno Elohim, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina. As minhas ovelhas vieram servir de pasto a todos os animais do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno Elohim, eu estou contra os pastores, requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Tem um pastor em Vitória que ele chamou de raposa prateada. Procura ver no dicionário e na internet quem é raposa prateada. É aquela raposa que come a carne da ovelha, só deixa os ossos. Aqui, ó. Eu vou arrancar da tua boca as minhas ovelhas. Mas a ovelha tem que sentir e saber o tempo que ela tem que sair debaixo dessas mãos. Ela tem responsabilidade, você vai ver aqui na frente. Pois assim diz o Eterno Elohim, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como um pastor busca o seu rebanho, vocês se lembram de Ciro, governante da Pérsia, como graciosamente ele serve a Marduque, um Deus que não é Deus. O Deus de Israel o chama de meu pastor, que vai apacentar e alimentar o meu povo. E aí ele está falando com um governante. Aqui, ó. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra. As apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei.
E nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Eterno Elohim. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte eu destruirei. Apacentá-la-eis com juízo. Ele vai julgar entre ovelhas e ovelhas, entre pastores e pastores. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Eterno Elohim, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Entre carneiros e bodes. Não vos basta pastar o bom pasto, a vez de pisar o resto de vossos pastos? Não vos basta beber águas limpas, a vez de sujar o resto com os vossos pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que foi sujado com os vossos pés. São essas ovelhas que dão apoio a esses pastores que vivem para apacentar a si mesmos, e para se tornarem ricos através daquilo que a ovelha dá. E que pertence a Adonai. E que pertence a Adonai. Olha aqui, quanto às minhas ovelhas, não 20, por isso o Eterno Elohim assim lhes diz. Eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirva mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Aí ele vem falando que ele vai fazer uma aliança com elas. Nessa passagem de Ezequiel, o profeta está trabalhando repetidamente com as duas formas da raiz Raam, que é o verbo que vai significar pastorear, e o substantivo que tem o sentido de pastor, que é roer, ação de alimentar e pastorear. Ele está lidando com o verbo e com o substantivo ao mesmo tempo, dentro de um princípio hebraico. Com a perda do sentido da palavra, nas versões, como em toda a escritura, as versões colocam um sinônimo ao invés do verbo e do substantivo. Então a ideia teológica do bom pastor que alimenta o seu rebanho com a verdade de Elohim, ela se perde. Ela se perde, mas não se perde com Yeshua. Se perde com as traduções e com os movimentos teológicos da teologia sistemática e filosófica e de tudo que está aí. Se perde, mas não com Yeshua. Não se perde. Não se perde. A ideia do bom pastor, Jeremias fala isso. Vamos aqui em Jeremias 3. Vamos voltar aqui. Jeremias capítulo 3. Por causa dessa sociedade que tem que adquirir herança e que os homens precisam se levantar. Chegou num ponto bom, né, Léo? Chegou? Chegou num ponto excelente. Chegou num ponto. Eu dizia para Adonai em todo o tempo do meu trabalho, eu dizia, olha, a luta que você me faz passar é desigual. Eu não sabia aonde, eu estava falando para ele sem saber aonde estava a desigualdade. Os homens por si só têm essa responsabilidade e têm autoridade sobre isso. A mulher não tem, porque ela tem autoridade em outra área, na casa, com o marido, com a sociedade em volta, mas não de arar a terra, de tirar as pedras, de enfrentar o inimigo com a espada. A mulher é desigual, não é desigual? Era o que eu dizia, é desigual, Adonai. Agora chegou num ponto ótimo. Agora chegou num ponto de dizer para vocês, é de vocês. É o que o pastor lá em Campina Grande entendeu pelo clamor desta casa de 5 a 6 anos. Com aquela música ali. Com a base na Torá e com a base de Yeshua. Jeremias no capítulo 3, a partir do 15, ele diz assim, ó, dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra,
diz o Eterno, nunca mais se exclamará. A arca da aliança do Eterno, ela jamais lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, dela não sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Eterno, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Eterno, a Jerusalém. Nunca mais andarão segundo o propósito de seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e juntas virão da terra do norte, para a terra que dei em herança aos vossos pais. Direito adquirido por nós, não se abre mão dele. Não se abre mão de um direito adquirido. Não se abre mão de um direito adquirido. O ato jurídico foi perfeito. Eu tenho vontade de chorar e não continuar nem falando com vocês. Quando você consegue olhar a perfeição de Adonai. Com Yeshua, a ideia do bom pastor adquire superioridade, adquire vantagem, adquire distinção, nobreza, uma excelência das excelências que os homens têm que ter, tomando a visão de Yeshua HaMashiach. Lá em João 10. Eu sou o bom pastor. Não deixe que ninguém, nem o estranho, venha para você, homem, e diga: esta função é de ladrões que estão roubando os rebanhos, que estão destruindo tudo. Não deixe. Você olhe para Adonai e ore: ah, eu quero apacentar, eu quero alimentar, porque tu me deste essa função. Seja zeloso com as coisas de Adonai. Seja zeloso com a casa, com tudo aquilo que ele colocou à sua disposição. Olha aqui no capítulo 10, o versículo 11, do capítulo 10 de João. Ele diz aqui: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha o 12, o mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor. De modo que quando vir o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho, dispersa as ovelhas. Ele ataca o rebanho, dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, porque o bom pastor, o pastor, resgatar esta imagem de Yeshua, não uma imagem filosófica de Roma e nem do cristianismo, mas é a imagem do trabalhador, porque é dura a missão. Não, que a gente vê nos dias de hoje são as pessoas anunciando que retornam para o Eterno, retornam para a sua Torá, retornam para os mandamentos, mas na hora de assumir a posição mais primitiva que simboliza esse exercício, eles querem ser rosh, eles querem ser rabinos e etc. Então Yeshua, quando ele ali anuncia que eu sou o pastor, ele rompe com esse desejo, como verdadeiro judeu que ele é. Fala, Léo. Com esse desejo dos homens de querer uma titulação a qual é restrita a poucos. Exatamente. Mesmo sendo ele a maior autoridade de rabinato, a maior autoridade dentro do mundo judaico. Ele é o rei de Israel, Léo. Mas ele assume a posição mais, digamos assim, desprezada pelo povo, que seria ser pastor. Porque quando nós olhamos a continuação aqui, vai dizer no verso 22 que era Hanukkah, e ele estava em Jerusalém. E os fariseus, quando chegam a ele, pastor, perguntam assim, rodearam... Olha na sua Bíblia aí. Olha o verso 24. Rodearam os judeus, era a festa de Hanukkah, e disseram: até quando nos manterá em suspenso? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Eles recusavam o anúncio dele ser pastor. Isso, aí, ó, eles isso estavam aí. querendo buscar dele uma posição de dizer assim: eu sou rabino, Preste atenção. eu sou mestre. Aí a Isso resposta aí. de Yeshua é assim: eu já vos disse e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, não o reconhecem como pastor.
Este é o grande problema. Buscavam dele uma autoridade que ele dissesse: eu sou o rabino dos rabinos. Isso. Eu sou o mestre dos mestres. Ele diz: vós não sois as minhas ovelhas, porque ovelha reconhece o seu pastor. Se ele ali não era reconhecido, não fazia parte. Está vendo só? Dos apacentados por Yeshua. Está vendo? Não faziam parte dos apacentados por Yeshua. Eu fiquei na minha cabeça, vou confessar uma coisa para vocês, sem entender, mas falando. Um dia, por causa de Mateus capítulo 23, que nós vamos lá. Olha só, quando chega aqui na congregação, ali naquela rampa, um judeu, e ele pergunta: onde está o Rosh? Eu disse: o Espírito ministrou na minha boca. O Rosh está viajando. O Rosh está viajando, mas ele voltará. Está ausente, não foi estar viajando. Eu usei a palavra ausente, mas ele voltará. Eu estava me referindo ao Rosh Yeshua HaMashiach, o cabeça, que Paulo diz que ele é o cabeça. Agora eu quero te mostrar em Mateus 23, quando ele manda: não vos chameis mestres. Olha aqui, Mateus 23. Olha aqui. Versículo 7. Porque depois você lê todo em casa. As saudações nas praças e os serem chamados de Rabi pelos homens. Rabi é mestre. Vós, porém, não sereis chamados Rabi, mestres. Vós sereis chamados pastores, como ele, como Yeshua HaMashiach. É isso que ele diz ali. E a ninguém, e vós todos sois. Vós, porém, não sereis chamados Rabi, pois um só é o vosso mestre, que é ele, é o pastor das ovelhas, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, ele continua. Pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, o Mashiach. O maior dentre vós será o vosso servo. Ele estava reivindicando tudo aquilo que ele era de verdade: apacentar e alimentar. Apacentar e alimentar o rebanho. Era por isso que nós estávamos clamando por Campina Grande. Porque do Nordeste, irmão, se você pensar, eu estava no bairro de Elba Ramalho, um gênio aí de cantora na música popular brasileira. Como é que é o bairro? Bodocongó. Bodocongó. Vim de Bodocongó e aqui estou para ensinar a vocês. Terra de Elba Ramalho. Aí você vai, abaixa aí na internet, hoje, agora não, depois que acabar o sábado, baixa aí na internet, os famosos, os gênios nordestinos. Nordestinos, na área da música, na área da escrita, eles deixam a terra deles e voam. Vitória, Espírito Santo nem existe para eles, porque não tem condições de ganho. Eles passam voando e vão para São Paulo e Rio de Janeiro. E tornaram-se famosos homens, gênios da literatura, da música, de tudo. Então é de lá que vem. São nossos filhos dos nossos pais, que aportam lá em cima na cidade na Paraíba, fugindo ali da Península Ibérica, de Portugal, e acharam terra mais fácil ali. Muitos deles são gênios e são judeus. Chacrinha. Por aí você vai, depois você baixa lá e procura saber quantos são. São inúmeros. Mas são bodes da floresta. E qual o benefício de justiça Elba Ramalho trouxe para Bodocongó? Nenhum. Ela só encheu o seu bolsinho. Ivete Sangalo só encheu seu bolsinho. Cláudia Leite só encheu o bolsinho. Estou falando de cantores. Fora na escrita, no teatro e tudo.
Qual a justiça que eles praticaram? Qual? Qual a justiça? Foi isso que o pastor entendeu lá em Campina Grande. Ele vira para as ovelhas e diz: olha, eu sou pastor, não de gabinete. Eu vou visitar você, eu vou atender você. Ele é um homem mais velho, sofrido, porque Adonai o fez. Quando ele foi, ele era presidente de uma instituição chamada, como é que era, cristã? Eu também não estou me lembrando. Ele era presidente. Adonai o tirou dali. A sinagoga de Campina Grande acabou, fechou as portas por causa de dinheiro. Fechou as portas e ele foi recolhido. E a sua excelente esposa, ela trabalha em laboratório. Ela foi trabalhar e seu marido passou em 3 concursos, até concurso da Petrobras. Em 4º lugar, não foi chamado. Porque ele foi chamado pelo Eterno para ser pastor de ovelha e alimentar ovelha. Adonai vai fechar todas as portas. E fica então recluso durante muitos anos. Para não ser um dos gênios do Nordeste. Para não praticar justiça própria, mas aprender a apacentar e alimentar o rebanho. É isso. Para a pastora Sandra, isso é vitória das vitórias das vitórias. É um clamor que Adonai ouviu dos céus. E Yeshua diz: clame para que Adonai envie trabalhadores. Não falou assim, pessoas que vão sentar no gabinete e ali vão ficar, mas que vão cuidar das suas ovelhas. E a ovelha tem que querer, senão o pastor também tem que deixá-lo. Ela tem que querer ouvir a voz daquele que a alimenta e que a apacenta. Daquele que a alimenta e que a apacenta. Olhe para Yeshua, o bom pastor. Por isso que quando ele escolhe ali, volta a música para nós. Olha lá, Números 27, de 16 a 17, Mateus 9, de 36 a 38. Aqui Yeshua está em completa harmonia com o levantar de Josué. Josué significa Iá salvará. Tanto uma herança física que ele vai, se encontra no livro de Josué, capítulo 13, 14, 15, 16, a divisão das terras, da herança, mas também a herança espiritual. Ali Moisés preocupado, terminando o capítulo 27 de Números, do livro de Números, Moisés preocupado com o governante que iria ajudar Israel a tomar posse da terra física e da terra espiritual. O nome dele havia sido mudado lá atrás, ele chamava Oséias, lembra? Ele estava coladinho com Moisés. Aí ele vai receber o nome de Iá salvará. Josué, Iá salvará. Esse é o governante que vai dirigir depois de Moisés a Israel. Aí nós pegamos a música, esta casa, os célebres músicos desta casa. Por que são célebres? São célebres porque obedeceram. Só isso. Os músicos desta casa colocam melodia nessa palavra e na palavra de Mateus 9. Yeshua clamando: envie trabalhadores para a seara. Não é gente preguiçosa, não. Preguiçoso não tem espaço com Adonai. E nós então vamos encerrar cantando essa música, para que você tenha entendimento que você não pode abrir mão de uma herança adquirida, porque ele é um ato jurídico perfeito para você e para mim, tanto a herança física quanto a herança espiritual. Estou falando para a associação Aleph Bet. Nesse momento muito importante, olha como termina a Parashá. Só para encerrar, Baruch Hashem, Deuteronômio, capítulo 3, a Parashá Devarim, vai encerrar assim, ó, capítulo 3, versículo 21,
21 e 22. Isso aí. Também, nessa ocasião, ordenei a Josué: teus olhos veem tudo que o Eterno nosso Elohim tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Eterno a todos os reinos por onde passados. Não tenhas medo deles. Quem combate por vós é o Eterno vosso Elohim. Iá salvará. Iá salvará. Vamos cantar a música? Onde estão os músicos? Vocês são músicos, gente. Cantam. E o homem da comunidade os faça sair e os faça vir a Adonai Elohim. Assim não serão como ovelhas que não têm pastor. Clamamos a Hashem, Deus de caminho e obreiros. Yeshua olhando a multidão cansada e abatida. Não davam errantes como ovelhas que não têm pastor. Diz aos seus servos: a seara é grande, mas poucos ceifeiros. Imploramos a Hashem em caminhos trabalhadores. Abundante é a sua seara, em caminho a Hashem dos obreiros. Levante justos pastores que cuidem de suas ovelhas. Abundante é a sua seara, em caminho a Hashem dos obreiros. Levante justos pastores que cuidem de suas ovelhas. Cada um de nós nessa manhã, que nós não possamos deixar em esquecimento cada uma das palavras faladas aqui nesse momento eterno. Vamos agora à bênção sacerdotal. Peço que todos fiquem de pé. Yevareha Adonai veshmereha, Yair Adonai panaveleha viruneha, Issa Adonai panaveleha veasem leha shalom, Vishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o teu rosto e vos dê a paz. Em nome de Yeshua Messias. Amém.